Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com a cantora e compositora guarulhense Nathalie. Nathalie, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Ai, obrigada, o prazer é todo meu. Estou muito feliz com esse convite. Que legal, Nathalie. Para abrir o programa, eu já queria falar sobre o seu lançamento recente. Você lançou agora em julho o seu EP Tempo de Ser. Como é que foi esse processo de criação? São 4 músicas autorais. Conta pra gente como é que foi fazer esse EP. Isso, na verdade, ele começou lá em 2024, né? Tava assim no papel, vamos dizer, esse projeto. E aí veio a oportunidade de gravar pela Lei Aldir Blanc, né, com esse incentivo. E aí a gente está em execução agora 2025, mas ele está prontinho já lá desde 2024, pronto assim, as guias todas, né? Mas a composição é sempre um processo muito pessoal, assim, sabe? As composições vieram todas de muitos sentimentos, reflexões e tudo mais. E agora poder pôr ele no mundo está sendo incrível. E as composições são suas, você também é instrumentista, né? Você faz a música, a letra, tudo. Como é que é esse processo? O meu processo de composição, eu não consigo fazer separado, a poesia e depois musicar. Então, nasce tudo meio junto, assim, e a gente vai, lógico, ali afinando algumas coisas, né? Mas geralmente no violão, ali, tocando, cantando, escrevendo, e vai saindo, né? A produção que a gente ouve lá no EP, aí não, aí já tem a direção musical do Rafa Alface, tem os instrumentistas que foram incríveis na gravação, mas a matéria-prima ali nasce comigo, voz, violão e papel e caneta. E são 4 músicas, né, autorais: Dona, Maturidade, Singular e Inspiração. E nesse EP você aborda temas assim como feminismo, autoconhecimento. Queria que você falasse um pouquinho do que te inspira a compor, nesse caso específico desse EP, mas no geral, assim, como é que é esse processo de colocar esses sentimentos para fora? Ah, sim. São todas composições que nasceram muito desse momento que eu tô agora, né? Mais madura, tô com 35 anos, então tem várias cobranças, né, que a gente vai sentindo, e eu senti essa necessidade de colocar isso para fora, tanto para mim, botar esse sentimento, mas que seja voz para outras mulheres também, porque no fim a gente usa a música e a arte para isso, para ser voz e fazer ser voz também de outras pessoas, né? Então, cada uma delas tem ali um sentimento muito particular e a minha favorita, assim, é maturidade, que é onde a gente consegue se colocar. Tá tudo bem ser quem a gente é nesse momento agora, nesse tempo de ser, né? Do jeito que a gente se entende como o melhor de nós mesmas, porque justamente vem muitas cobranças, né? A gente sempre cobradas ali, não fala isso, não faz aquilo, e ao mesmo tempo tendo que ser forte o tempo todo. E a gente tem que ser forte, a gente pode ser se a gente quiser, nos momentos que a gente quiser, e tá tudo bem a gente ser doce, leve, suave, quando a gente achar que tem que ser também, né? Então, tem canções de empoderamento, mas tem essas canções que vão acalentar mais o coração, assim, porque a gente também cansa, né? Ser forte o tempo todo cansa, e muitas vezes a gente tá muito nesse lugar, né, de resolver tudo, e é importante a gente ter um cantinho nosso aqui dentro, onde a gente pode dizer assim, é isso aí, parabéns, você chegou até aqui desse jeito, tá tudo bem, vamos seguir, é tempo de ser. Então, ficou muito bem amarradinho, assim, né, pra mim, nesse momento que eu tô vivendo com as canções, e que ela possa ecoar para outras mulheres também. E falando um pouquinho assim do seu estilo, você mistura assim um pouquinho de MPB, brasilidades, pop. Quais que são as suas referências? Que artistas te inspiraram, te influenciaram? Ah, sim, eu estudei canto popular, né, então passei por toda a nossa grande MPB, mas o meu som também traz essa coisa mais jovem, mais atual, então os elementos mais pops que tem nas músicas, tem desse período nosso também, né, mas amo Elis Regina, amo Ana Carolina, amo Sandy, né, então essas cantoras me inspiram muito, Isa, adoro, então a Isa, por exemplo, é um elemento muito pop do meu som, né, então fora do trabalho com eventos, né, onde a gente faz covers com músicas populares, tem essa outra parte que a gente acaba somando, né, e a gente vai se inspirando aí para criar também. Falando um pouco agora da sua trajetória, né, do início, eu queria que você contasse como é que você se interessou por música, é algo que você canta já desde criança, como é que você começou a tocar violão, tocar piano, como é que começou a sua história com essa arte? Ah, legal.
Foi assim, sempre gostei de cantar, sou da geração que cresceu com Sandy Júnior, né? Então eu ficava no quarto cantando e dançando. E aí passei pelo violão, mas assim, meu pai tinha um violão em casa, a gente gostava de brincar, mas dói muito os dedos. Então, quando era criança não rolou, porque doía muito. E aí depois eu fui pro teclado, me achei no teclado e comecei cantando na igreja depois. E aí fui cantando, fui sempre estudando, então o fato de hoje ser professora de canto é muito porque estudei muito para chegar e fui alcançando os meus objetivos, sabe? Então fui ali estudando e cantando na igreja e depois isso foi ramificando, né? E aí a música fala, vamos lá, vamos cantar, seu lugar é cantando. Mas foi um pouco assim, comecei tocando com incentivo da minha família e tudo mais, aí fui para a igreja cantando, e depois saio, vou para os casamentos, aí começo a ganhar o primeiro cachê, foi muito legal. Então veio um cachê de casamentos, que eu canto até hoje, e aí fui trabalhando, né, a parte musical, assim, sempre com muito estudo e evolução, e isso foi virando profissão. E nesse início trabalhando assim mais com cover e tal, e depois como é que você foi fazendo a sua identidade artística, construindo a sua identidade com as suas referências? Como é que foi desenvolver esse lado mais autoral? Assim? Ai, ó, eu posso dizer que não foi fácil, porque realmente é um processo de descoberta, né? E aí eu não acreditava, assim, que era possível. E aí em 2018 eu fiz uma composição, participei de um projeto na Zona Leste, o rapaz do estúdio adorou, a gente gravou, e aí eu falei, nossa, que legal. E aí a partir dos feedbacks, nossa, ficou muito legal, eu me vejo na sua música e não sei o quê. Aí você fala, é possível. E aí eu fui sempre ali, mas assim, essa música não tá boa. Tem várias músicas guardadas que eu não aprovo. Não lançou, hein? Não passa no meu crivo. Essa de 2018 foi Rotina? Foi Rotina, isso. Que é uma música inspirada na história de uma colega, que foi a minha história por muito tempo, mas na época que eu escrevi não era mais, né? Que era essa rotina que todo guarulhense conhece, que é sair de Guarulhos, pegar a Dutra, Marginal, ir para São Paulo, 3 horas, a letra fala, né, 3 horas de condução. Então, teve uma época da minha vida que eu trabalhei no Ibirapuera, então era muito distante ir e voltar, enfim. E fala dessa rotina onde a gente passa a semana inteira trabalhando, estudando, para ter 2 ou 1 dia de folga, assim, plena, e se realizar, às vezes, só naquele dia, né? Então, essa letra falava muito disso. E ela foi o carro-chefe, assim, que puxou. E aí, depois veio Virginiana, em 2020, e aí a gente foi lançando. O seu primeiro EP foi em 2020, porque esse de hoje já é o seu segundo, né? Assim, era essa a ideia. Mas aí 2020 veio a pandemia, né? Então, a gente ficou com o EP meio fragmentado. É um EP, mas cada single foi lançado em 1 ano, então ficou difícil de juntar, a história, né, conseguir amarrar divulgações e tudo mais. Então, Virginiana sai em 2020, aí depois a gente começou a coisa da pandemia, a outra eu só consegui lançar em 2021, aí depois só 2022, aí 2 em 2022, e aí eu consegui fechar essa história, assim, né. Mas é um EP, mas ele foi meio fragmentado, assim. Mas ele foi gravado ao mesmo tempo, a gente só não conseguiu ir fazendo as mixagens e masters para lançar no tempo certinho. E como é que foi esse trabalho de lançar música autoral, né? Você falou, esse EP de agora você conseguiu pela Lei Aldir Blanc, mas esse primeiro, como é que foi esse processo de lançar música independente, ainda mais pegando na pandemia, assim? Como é que você conseguiu fazer todo esse processo? É um trabalho, assim, muito de formiguinha, né, pensar que a gente depende dos colegas também para embarcar nessa com a gente. Então, esse EP foi produzido pelo Marcos Beatman, no estúdio dele, onde ele gravou tudo, e aí ele faz tanto beats eletrônicos quanto é instrumentista, e ele que resolveu tudo, assim, só uma faixa que a gente contratou um músico Walter, maestro, para fazer o piano, e o resto ele fez tudo, então facilitou, era pandemia, ele fez tudo sozinho, a gente conseguiu ajustar. Mas investimentos, né, financeiros, é tudo do bolso, a gente compra o nosso sonho, né, e vai ali colocando. Não é fácil, né, então essa faixa mesmo, Virginiana, tem o videoclipe, Ser tem o videoclipe também, então assim, vamos juntando dinheirinho, aí faz, né, mas todo mundo que aparece no clipe de Ser, por exemplo, são os meus amigos, meus primos, então gente, vamos lá fortalecer essa artista, porque graças a Deus a gente sempre tem alguém que acredita no nosso sonho.
Então, assim, olha, a minha ideia é essa, vocês topam? Topo. Então, todo mundo assinou o direito de uso de imagem, pode sim usar a minha imagem, e a gente fez a gravação do clipe e tudo mais. E aí, a contrapartida que eu podia dar para eles foi oferecer um café muito legal no dia da gravação, mas recursos financeiros é isso, sai do bolso mesmo, né? E a gente vai ali, aos pouquinhos, subindo e dando cor para os nossos sonhos. E falando agora do EP de agora, como é que foi importante ter esse incentivo da lei Aldir Blanc, contar com um recurso de fato, né, ter o seu trabalho reconhecido, remunerado e ter essa facilidade maior? Ai, sim, não, foi incrível, porque aí a gente consegue de fato executar um planejamento, né? Como o EP, ele tem toda uma estrutura de planejamento, onde a gente apresenta para o edital e a partir disso é aprovado, nós temos um caminho muito legal, porque aí a gente tem todas as fases, que às vezes trabalhando sozinho a gente não consegue, né? E quando a gente tem uma equipe, fica muito mais fácil. Então esse incentivo foi fundamental para que desde o planejamento a gente conseguisse ter todas as execuções em dia, que para virginiano isso é incrível. Temos uma planilha e é só seguir a planilha, um virginiano adora essa planilha, né? E aí ter o dinheiro para conseguir custear, para pagar, né? Então, assim, os músicos todos que participaram, receberam, porque também é o trabalho deles. Então, independente das amizades, né? Olha, vamos gravar, a gente consegue pagar X, isso é muito importante. Pagar o produtor, né? Quando a gente tem a parte das contrapartidas, a gente consegue também executar isso muito melhor, porque tem esse recurso, né? Que é importante, valorizando cada músico, cada pessoa envolvida. Então, sem dúvidas, foi fundamental ter esse incentivo, sim. E você já tinha essa facilidade, assim, de saber como é que funciona um edital, como que você tem que formatar o seu trabalho? Você já tinha essa facilidade? Você falou que é virginiana, você gosta de planilha? É. Foi mais fácil para você? Porque muitos artistas independentes, às vezes, não têm familiaridade com esse tema e acabam perdendo uma oportunidade por causa disso, né? Sim, não, assim, foi estudando, né? Esse projeto foi o primeiro que eu escrevi, e já foi contemplado, eu fiquei também muito contente, mas tem muito estudo atrás, né? Ler o edital não é fácil, então você tem que ler, tem que adequar, tem que pensar todas as estratégias, sim, né? Então, muito estudo, fiz um curso, fiz uma palestra com o Vitor Souza, que é um movimentador cultural aqui da cidade também. Então a gente vai pesquisando muito, mas assim, teve toda uma preparação nesse sentido. Então estudei sim para conseguir entender e conseguir adequar o projeto, porque às vezes a linguagem não torna muito fácil, né? E aí a gente precisa ter essa atenção. Não foi fácil, né? Foram 5 dias de muita dor de cabeça, inclusive, mas depois da entrega, depois que eu entreguei, aí acho que caiu assim, o corpo falou, beleza, deixa então eu processar isso. E realmente, eu fiquei 5 dias com dor de cabeça, mas logo no primeiro deu certo. Deu certo, foi uma conquista, assim, eu fiquei muito feliz. Natália, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, sabendo um pouquinho mais da sua história, e vamos ouvir um trecho agora no intervalo, um trecho de Maturidade, uma das suas músicas novas, então não sai daí que tem Maturidade para vocês. Eu sei que não foi fácil de chegar até aqui. Foram tantos os tropeços, desventuras que vivi. Cada linha no meu rosto são caminhos que eu percorri. E eu acolho a beleza que traz tudo que eu vivi. Sim, maturidade é ter coragem de viver a verdade. Maturidade é ter vontade de viver a liberdade.
voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a cantora e compositora guarulhense Nathalie. Nathalie, a gente estava falando sobre esse processo, né, com a Lei Aldir Blanc, do seu EP Tempo de Ser, e você também teve uma contrapartida, né, que você teve que fazer por causa desse incentivo que você recebeu, que foi um workshop na Casa da Lira, o Cantar e Ser. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse evento. Ai, sim, olha, foi uma delícia, eu fiquei muito feliz, porque a gente planeja no papel, mas nesse caso dependia que público viria, né? E aí fiz as divulgações todas, as meninas fizeram inscrições. No dia anterior, 3 me avisaram que não ia, aí o coração já fica, né? Mas aí no dia, graças a Deus deu tudo certo, a gente teve um número bom de mulheres lá. Ele foi voltado a mulheres mesmo. A mulheres, isso. Até tinham alguns rapazes que acompanharam, né, e tudo mais, mas era voltado para mulher. E aí a gente começou fazendo essa partilha, como é a sua voz para você? Você gosta do que você ouve? Você tem alguma dificuldade com a sua voz? Pensando tanto em voz cantada como em voz falada, né? E aí nós fizemos esse momento de conversa, onde cada uma colocou o seu ponto, olha, já canto, mas não gosto muito do que eu escuto, e alguns porquês ali. Teve uma pessoa que falou assim, olha, eu tenho problema com a minha voz falada, porque eu acho que ela é muito infantilizada, e no momento de liderança não consigo, por exemplo, fazer a voz ficar firme, né? Que é um outro ponto da voz e não só do canto, né? E aí nós fomos fazendo essa partilha, a partir da minha experiência com técnica vocal, fui dando alguns feedbacks, que foi muito legal. E aí na hora que a gente foi fazer um pouco de exercícios de voz, respiração, cantamos, cada uma que se sentiu confortável foi passando o microfone, e aí vozes lindas, sabe, assim. E mesmo quem não cantava, conseguiu cantar, pôr a sua voz, e o grupo acolheu muito. Então acho que esse ponto do acolhimento foi a parte mais legal. Porque era um grupo que não se conhecia, mas a partir das falas foi automaticamente, ou femininamente, criando esse ambiente de acolhimento, né? E aí houve uma comemoração a cada fala, isso foi um momento muito especial, assim, mais do que cantar, mas esse acolhimento de que tá tudo bem ter a sua voz, né? Você pode procurar ou não um estudo para ela, mas foi um momento muito gostoso, assim. A gente terminou cantando Maria Maria, né, que é uma música de força para a mulher, e foi uma delícia, né? A Casa Lira nos acolheu nesse dia, que também é um espaço novo, cultural, e foi muito gostoso, eu fiquei muito feliz. Na sua trajetória profissional, você estudou canto e hoje você dá aula, né? Uhum. Como é que é também esse contato que você tem com os alunos e alunas? Como é que isso te impacta também na sua criação como música autoral? Ah, sim. Os alunos são uma parte muito gostosa, assim, porque a gente trabalha o sonho de cada um, né? Nem todo mundo que faz aula de canto para ser um cantor ou para fazer sucesso, né? Então tem vários cunhos ali. Tem o que quer sim, mas vai ter o terapêutico. E aí a gente tem muitas vivências também, muita troca, assim. Estudar música tem algo de terapêutico também. E aí, a partir das falas, muitas vezes, das mulheres, a gente acaba trazendo isso, né? Vai tudo ficando guardadinho aqui e uma hora ou outra a gente consegue pôr aí nas letras. Eu queria que você falasse um pouquinho do cenário cultural aqui da cidade. Como é que é a sua relação com os artistas? Você falou que fez, inclusive, a palestra do Vitor Souza, fez essa apresentação, né, esse workshop na Casa da Lira. Como é que você vê o cenário assim, musical de Guarulhos? Você que é daqui, né? Sim. Cresceu aqui. A gente sempre acha que não tem movimentação cultural na cidade. E, na verdade, tem, ela só está espalhada, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Conservatório de Música de Guarulhos, que tem uma movimentação bem grande, alguns eventos acontecendo lá no Sesc. Acho que o Sesc foi um acontecimento para a cidade de Guarulhos, né? Principalmente cultural, porque sempre tem show, sempre tem espaços para acolher os artistas, né? E tem muito artista bom em Guarulhos, a gente só precisa dar voz a eles também, né? Assim, é muito gostoso. A Casa Lira, né, a banda Lira é secular, né? Tem mais de 100 anos de história, mas agora abre essa casa para fazer essas movimentações e tudo mais. É muito, muito importante, assim. Eu gosto de estar no meio ali. O Paulinho Trevazai também, que é o fundador do Mulheres que Cantam. A coordenação é da Aline Rissuto, né? E também foi um projeto que eu participei lá no comecinho. Eu sou da 5ª edição e já está com mais de 30, né? Então, é um movimento de mulheres também para estar no palco, para cantar.
É muito bom estar envolvida e tem que estar mais ainda, né? A gente tem que sair se espalhando mesmo. Você falou do Mulheres que Cantam. Como é que foi ter essa conexão com outras cantoras, né, outras artistas mulheres? Você participou também da gravação de videoclipe. Sim, Como é que foi esse contato com elas? pois é. Na época que aconteceu o convite, eu estava fazendo barzinho e eu falei, nossa, tem música autoral? Tenho. Ah, quer participar? Tem um projeto assim? Aí o Paulinho me levou, eu participei. E assim, cantar no Adamastor, né? Então pra gente tem um glamour a mais, porque é o Adamastor, o palco, iluminação, é lindo. E aí participei e nós temos um grupo onde já tem muitas mulheres e a gente vai sempre ali falando, divulgando as nossas coisas. E aí a gente vai seguindo, às vezes não dá para ir em todas as edições, né? Mas vai uma aqui, outra ali. Teve uma oportunidade que eu apresentei o programa, inclusive, e foi muito legal essa troca, né? Assim, cada mulher tem a sua história, então é um processo muito legal. Você participou também do Guarulhos Musical, né, que é do site Guarulhos Cultural, Sim. que também pretende dar um espaço, né, fomentar o setor cultural da cidade. Porque você falou, tem muitos artistas na cidade, mas nem sempre tem espaço, né? Sim. Como é que foi se apresentar? Foi em novembro de 2024, é isso? Foi sim. Foi muito legal também, que foi um projeto de 4 quintas-feiras, cada quinta com um artista autoral. E aí, por exemplo, as músicas do EP já estavam prontas, né? Mas elas não tinham sido lançadas ainda e tudo mais. E aí veio esse convite para fazer autoral num bar aqui de Guarulhos, o que também é um diferencial, porque a gente vai encontrar muita música nos bares todos de Guarulhos, mas sempre o cover, sempre a música comercial, nunca o espaço para um autoral, né? Então, foi um movimento muito legal, porque assim, é um show meu com as minhas músicas, então foi diferente, né? E assim para os outros artistas também que participaram. Então foi um lugar assim de falar, legal, a gente está num bar, os nossos convidados podem beber, comer à vontade, sem ser num teatro, né? Mas com essa oportunidade de ouvir as nossas músicas. Então foi bem legal essa movimentação. Você já tocou as músicas novas? Toquei algumas, acho que só tinham 2 prontas desse EP, né? Mas aí eu toquei as outras também, que eu já tinha lançado, mas foi um processo legal. Como é que foi a recepção, assim? Que também para você já é uma maneira de testar, né? A música que acabou de lançar, como é que foi ver as pessoas foi ouvindo? muito legal. Um amigo que foi, na hora ele falou assim, que música é essa que eu não ouvi ainda? E, se eu não me engano, foi Maturidade. E ele ficou assim, chocado. Aí você fala assim, então funciona, né? Gostou. E realmente, ter essa resposta do público é muito legal, porque às vezes pensa assim, som autoral é chato, né? Ou é muito conceitual. E aí depende, lógico, de cada artista, de cada construção poética que faz. Mas, no geral, a galera curtiu, né? Teve esse momento lá com o Pedro que ele falou, como assim, não conhece essa música? Foi muito legal, assim. Então já é, assim, um teste, né, pra ver. E aí, já aproveitando, pra ver ao vivo, a gente vai ter o show agora da Contrapartida, no dia 31 de agosto, lá no Céu Continental, que é onde a gente vai ter todas as músicas do EP e mais 4 músicas que eu já lancei, que vai estar no show ao vivo com banda. Então, vai ser um momento também de fazer o ao vivo pra galera e ver como é que as músicas chegaram, né? Tá no streaming, mas e ao vivo? Como que a galera vai sentir? Então vai ser um momento importante também. Que horas que é o show? O show é 2h30 da tarde, assim, depois do almoço ali, ó, já tá gostoso. Que legal. E as músicas estão todas disponíveis já no stream, né? Nas plataformas digitais. Sim, todas lá para ouvir, só escolher a sua preferida. Lá no meu perfil do Instagram tem um linkzinho que já abre todas, é só você clicar que você usa e escutar. E depois pode voltar lá e me contar se você gostou. E tem uma ideia de fazer clipe dessas músicas também? Você falou que as outras mais antigas já tem clipe, essas você tem projetos de fazer alguma coisa audiovisual também para elas? Sim, tenho a ideia de fazer audiovisual, mas como tá tudo rolando ainda, né, em meio ao projeto e tem muita coisa para fazer, eu acho que vai ser um plano para 2026, né, assim, de trazer esse audiovisual. Mas o plano tá aqui, eu espero a gente tenha a possibilidade de executá-lo financeiramente e artisticamente. Então o próximo passo agora é esse
show de lançamento. É. Mas e o que você tem preparado aí para o futuro também? Já tem novas músicas que você está escrevendo? Você consegue fazer nesse processo de lançamento, de estar executando? Você consegue compor também? Ou depois você precisa de um momento seu mais íntimo? Assim, a composição para mim é mais íntima e agora tá meio caótico, né? Ali tudo para fazer e a vida que não para também, né? Então tem muitas coisas acontecendo. Eu não compus nada ainda esse período aqui que a gente está de lançamento, mas com certeza a gente não pode parar, né? Então virão outras coisas aí, sem dúvida. Mas por enquanto a gente vai vivendo um pouquinho de cada vez, dia. assim. Dando aula, você ainda toca em casamento? Toco casamento, tem sempre cerimônias acontecendo, né? Tem as festas também. E aí a gente vai sempre adaptando. Então chega assim, é uma festa infantil, a gente adapta o repertório. É uma festa mais anos 60, 70, a gente adapta o repertório. Então tem toda a vida, né, seguindo as aulas também, e aí mais o lançamento do EP. Então a gente agora é focar nesse show para entregar o melhor para o público. Estou muito feliz que vai ser no teatro, né? Tem 120 lugares, espero conseguir deixar lá pelo menos a metade, assim, com cada pessoa para ouvir. E aí depois a gente tem as outras coisas para fazer de entregas, né, que a gente precisa fazer. Mas tudo a seu tempo ali, até porque senão a virginiana pira, né? Fica muita coisa e aí a ansiedade bate. Então, tudo com calma a gente vai ajustando. Nathalie, está acabando o nosso tempo. Eu queria pedir para você divulgar as suas redes sociais, as plataformas digitais onde as pessoas podem conferir seu trabalho, deixar um recadinho para convidar as pessoas a assistirem o seu show, né? Gratuito, né? Sim, claro. Pode ser ali? Pode. Bom, acessem lá, o meu Instagram é @eunathalie, esse Nathalie tem 2 T's, lá vai ter todo o projeto que a gente vem trabalhando, tem as coisas de making off, inclusive, as músicas estão em todas as plataformas digitais, no meu perfil tem um link, caso você não ache, coloca lá Tempo de Ser Nathalie, se não encontrar, vai no Instagram que tem um link lá com tudo, vai ser fácil de acessar, seja a sua preferência. O show acontece então no próximo dia 31 de agosto, é um domingo, vai ser 2h30 da tarde, virginianamente 2h30 a gente começa, para fazer um show lindo para vocês, espero todos lá. E você também. Com certeza, obrigada Nathalie, foi um prazer receber você aqui com a gente. Para encerrar o programa, a gente já vai escutar um trechinho de Singular, que é mais uma música do EP Tempo de Ser, então não perca. Muito obrigada pela sua audiência, encerra agora do Ponto de Vista, mas você continue escutando a Nathalie. Mais um dia pra você recomeçar, pôr pra fora o que não faz bem, respirar. Cuidar de si é um ato de amor, bem-estar. Abrace e sinta que você é singular. Ei, moça, não se esqueça, a confiança é o que te faz brilhar. Não se envergonhe, não, mantenha o pé no chão, mas os teus sonhos foram feitos pra voar. Mais um dia pra você recomeçar. Abrace e sinta que você é singular. Mais um dia pra você recomeçar. Abrace e sinta